Quarta linguagem do amor, atos de serviço. Antes de nos despedirmos de Jim e Janice, vamos rever a resposta dele à minha pergunta. Você se sente amado por Janice? Eu sempre me senti amado por ela, Dr. Chapman. Janice é a melhor dona de casa do mundo. Cozinha como ninguém. Minhas roupas estão sempre limpas e passadas. Ela é ótima para lidar com as crianças. Sei que ela me ama. A primeira linguagem do amor de Jim é o que chamo de atos de serviço. Ou seja, aquilo que você sabe que seu cônjuge gostaria que você fizesse. É procurar agradar realizando coisas que ele aprecia, expressando amor por diversas formas de atos de serviço. Essas formas podem ser as mais variadas possíveis, como preparar uma boa refeição, pôr uma mesa bem arrumada, lavar a louça, passar o aspirador, arrumar a cômoda, limpar o pente, tirar os cabelos da pia, remover as manchinhas brancas do espelho, aquelas causadas por creme dental, retirar os insetos mortos do vidro do carro, levar o lixo para fora, trocar a fralda do bebê, pintar o quarto, tirar o pó da estante, fazer a manutenção do carro, limpar a garagem, cortar a grama, limpar o mato do jardim, retirar as folhas mortas, tirar o pó da persiana, levar o cachorro para passear, trocar a água do aquário. Todos os atos de serviço, para que sejam realizados, é necessário pensar, planejar e executar, gasto de força e energia. Ser cumpridos com o espírito certo e positivo, são incontestáveis expressões de amor. Jesus Cristo deu um exemplo simples, porém profundo, ao expressar amor por meio de um ato de serviço, quando lavou os pés dos discípulos. Numa cultura em que a pessoa usavam sandálias e caminhavam por estradas poeirentas, era costume os servos da casa lavar os pés dos convidados que chegassem. Depois daquela simples expressão de amor, o Filho de Deus encorajou seus discípulos a seguir seu exemplo. Jesus dissera que em seu reino os que desejavam ser grandes deveriam ser servos um dos outros. Na maioria das sociedades existentes, o maior reina sobre o menor, mas Cristo disse que os que quisessem ser grandes deveriam servir aos outros. O apóstolo Paulo resumiu essa filosofia ao dizer: sede antes servos um dos outros pelo amor. Observei o impacto de atos de serviço numa pequena cidade da Carolina do Norte. Localizava-se na parte central dessa região, fundada nos arredores da floresta de Cinnamomos. Na época em que essa história aconteceu, China Grove era uma cidade têxtil, com a população de 1.500 habitantes. Em vista de meus estudos de antropologia, psicologia e teologia, estivera fora dessa região durante mais de 10 anos. Eu estava em uma das 2 visitas anuais que costumava fazer para manter contato com minhas raízes. A maioria das pessoas que eu conhecia, com exceção do Dr. Shin, o médico local, e Dr. Smith, o dentista, trabalhava no moinho. Havia, naturalmente, o pastor Blackburn, dirigente da congregação evangélica local. Para a maioria das pessoas que moravam em China Grove, a vida concentrava-se no trabalho e na igreja. A conversa no moinho era sobre a última decisão do superintendente e como ela afetara particularmente o próprio trabalho. O foco dos cultos eram principalmente as futuras alegrias do céu. Naquela distante região norte-americana, descobri a 4ª linguagem do amor. Estava em pé debaixo de um cinnamomo, após o culto de domingo, quando Mark e Mary aproximaram-se de mim. Não reconheci nenhum deles, deduzi que haviam nascido enquanto estivera fora. Apresentando-se, Mark disse: pelo que entendi, o senhor ministra estudos sobre aconselhamento conjugal, não é verdade? Sorri e respondi: sim, estou começando. Ele me perguntou: é possível que um casamento dê certo se o casal discordar em tudo? Era uma daquelas perguntas teóricas que eu sabia ter um fundo pessoal. Desconsiderei a conotação teórica e perguntei: há quanto tempo vocês estão casados? 2 anos e não concordamos em nada. Dê-me um exemplo.
Bem, para começar, Mary não gosta que eu vá caçar. Trabalha a semana inteira no moinho e aos sábados gosto de percorrer a floresta. Não são todos os sábados, mas quando a temporada de caça está aberta. Mary, que estava calada até aquele momento, disse: quando a estação de caça não está aberta, ele vai pescar. E não é verdade que ele caça somente aos sábados. Ele sai do trabalho para ir caçar. 1 ou 2 vezes por ano, tiro 2 ou 3 dias de licença e com outros colegas saio para caçar nas montanhas. Não vejo mal algum nisso. Em que mais vocês discordam? Perguntei. Bem, ela quer que eu vá à igreja toda hora. Não me importo de ir aos cultos no domingo de manhã, mas prefiro descansar à noite. Tudo bem que ela queira ir, mas não acho que eu precise estar lá também. Mary interrompeu novamente. Você também não quer que eu vá. Faz um escândalo cada vez que eu saio para ir à igreja. Sabia que aquela conversa não deveria continuar ali, embaixo da árvore e em frente à igreja. Como um jovem aspirante a conselheiro, achei que estava numa situação muito complicada para mim. Mas como tinha sido treinado para fazer perguntas e ouvir, continuei. Em que mais vocês discordam? Dessa vez, Mary respondeu. Ele quer que eu fique em casa o dia inteiro e faça todo o serviço doméstico. Fica simplesmente maluco se eu visito minha mãe, saio para fazer compras ou algo assim. Ele logo interrompeu. Eu não me importo que ela visite a mãe, mas gosto de achar tudo em ordem quando chego em casa. Há semanas em que ela passa 3 ou 4 dias sem arrumar a cama, ou quando chego do trabalho, ela nem começou a preparar a janta. Trabalho muito e gostaria de jantar logo que chego. Além disso, a casa está sempre na maior bagunça. Há brinquedos do bebê espalhados por todo lugar e ele está sempre sujo. Não gosto de sujeira. Acho que ela se sentiria feliz se vivesse em um chiqueiro. Não somos ricos e moramos em uma pequena casa de moinho, mas pelo menos ela poderia ser limpa. Mary então perguntou: o que o senhor acha dele me dar uma ajuda em casa? Ele age como se o marido não precisasse ajudar. Tudo o que ele quer é trabalhar e caçar. Espera que eu faça o resto. Por ele, eu até iria lavar o carro. Pensando que seria melhor procurar alguma forma de ajudar em vez de buscar mais problemas, perguntei a ele: Mark, quando namoravam, antes de se casarem, você já ia caçar todos os sábados? Na maioria, mas eu sempre chegava em casa a tempo de vê-la no sábado à noite. Ainda tinha oportunidade de lavar meu carro antes de encontrá-la. Eu não gostava de sair com minha caminhonete suja. Mary, quantos anos você tinha quando se casou? Perguntei. 18. Casamos logo que terminei o colegial. Mark formou-se 1 ano antes de mim e já trabalhava. No último ano do colegial, Mark via você constantemente? Sim, ele me visitava quase todas as noites. Chegava à tarde e muitas vezes ficava para jantar com toda a família. Costumava ajudar-me nas tarefas da casa e depois nós conversávamos até a hora do jantar. Mary, o que vocês dois faziam depois do jantar? Ela olhou para mim com um sorriso sem graça e disse: bem, o que os namorados costumam fazer? Mas se eu tivesse algum dever escolar, ele sempre me ajudava. Algumas vezes estudávamos horas juntos. Certa vez fui encarregada de criar um projeto de Natal para a classe que iria se formar. Ele me ajudou todas as tardes, durante 3 semanas. Ele foi sensacional. Resolvi avançar na área das discórdias. Mark, quando os dois namoravam, você costumava ir com Mary à igreja aos domingos à noite? Sim, se não fosse, não tinha como vê-la no domingo. O pai dela era super exigente. E ele nunca reclamou disso? Mary acrescentou. Na verdade, parecia gostar de ir. Até nos ajudou na programação de Natal. Quando terminamos o primeiro projeto, começamos a preparar o palco para a peça de Natal. Ficamos umas 2 semanas envolvidas naquilo. Ele é muito talentoso para pintar e montar cenários. Achei que começava a enxergar alguma luz no fim do túnel, mas temia que Mark e Mary não a vissem. Olhei para ela e perguntei: o que a convenceu de que Mark a amava durante o namoro? O que o diferenciou de outros rapazes que você conhecia? A forma como ele me ajudava a fazer as coisas. Ele colaborava com tanto entusiasmo.
Nenhum dos outros rapazes demonstrou esse interesse, mas parecia realmente natural em Mark. Ele chegava até me ajudar a lavar a louça quando ia jantar em minha casa. Ele era a pessoa mais maravilhosa que eu já tinha conhecido. Mas bastou nos casarmos e tudo mudou. Ele já não faz mais nada. Dirigi-me novamente para Mark e perguntei: em sua opinião, por que você acha que fazia todas aquelas coisas para ela e com ela antes de se casarem? Na época, para mim, era natural. É o que esperamos que alguém faça se gosta de nós. E por que você acha que parou de ajudá-la depois do casamento? Questionei. Eu acho que pensei que as coisas deveriam ser como em minha família. Meu pai trabalha e minha mãe toma conta da casa. Nunca vi meu pai passar aspirador na casa, lavar louça ou fazer qualquer serviço doméstico. Como minha mãe não trabalha fora, ela mantém a casa sempre limpa, cozinha, lava e passa. Acho que simplesmente pensei que deveria agir como meu pai. Torcendo para que ele raciocinasse como eu, perguntei: Mark, um minuto atrás, o que você ouviu Mary dizer sobre o que a fez se sentir amada durante o namoro? Ele respondeu: o fato de eu ajudá-la a fazer as coisas. E continuei: você consegue entender como ela se sentiu rejeitada quando parou de ajudá-la? Ele meneou a cabeça, prossegui: também é compreensível que você tenha seguido o modelo do casamento de seus pais. A maioria de nós faz isso, mas sua mudança de comportamento com Mary foi muito radical. Ela acabou pensando que seu amor havia terminado. Olhei para Mary e disse-lhe: o que você ouviu Mark responder sobre o motivo que o levou a ajudá-la na época de namoro? Ele disse que são coisas que esperamos que uma pessoa faça por nós se ela nos ama. Ele fazia aquilo para demonstrar seu amor por mim. Ela acrescentou que aquilo era natural nele, porque na mente dele era essa forma de demonstrar amor. Então lhe perguntei: quando vocês se casaram e passaram a morar na mesma casa, ele esperou ver o que você faria para demonstrar amor? As expectativas dele era que você mantivesse a casa limpa, cozinhasse. Resumindo, ele aguardou que você fizesse coisas por ele, como expressão de seu amor. Você entende que, como não a viu realizar o que esperava, ele passou a não se sentir mais amado? Agora era Mary quem meneava a cabeça. Continuei: ao meu ver, vocês estão infelizes porque nenhum demonstra amor pelo outro com atos de bondade. Mary disse: acho que tem razão. Parei de fazer as coisas para ele porque me ressenti de tanta cobrança. Era como se ele quisesse fazer com que eu ficasse igual à mãe dele. Eu concordei com ela. Você está certa, ninguém gosta de fazer as coisas por obrigação. O próprio amor deve ser espontâneo. O amor não pode ser obrigação. Podemos pedir que alguém faça algumas coisas para nós, mas não devemos exigi-las. Os pedidos direcionam o amor, mas as cobranças impedem que ele seja liberado. Mark interrompeu-me e disse: é isso mesmo, Dr. Chapman, ela está certa. Tenho realmente feito muitas cobranças e críticas a Mary, porque estou decepcionado com ela como esposa. Disse mesmo algumas coisas muito cruéis que devem ter causado muita mágoa. Olhando para os dois, falei: acredito que as coisas agora possam ser consertadas. Tirei um bloco de papel do bolso e destaquei 2 folhas. Vamos tentar uma coisa. Quero que cada um de vocês se sente nos degraus da igreja e faça uma lista de pedido. Mark, faça uma relação de 3 ou 4 coisas com os quais, se Mary fizesse, você se sentiria amado ao chegar em casa no final do dia. Se ver as camas arrumadas é muito importante, coloque isso no papel. Olhei para Mary e passei as mesmas orientações. Mary, quero que você faça uma lista de 3 ou 4 coisas com que realmente gostaria que Mark a ajudasse. Atitudes que ajudariam você a acreditar no amor dele. Gosto muito de listas, pois nos forçam a pensar de forma concreta. Após 5 ou 6 minutos, eles me entregaram as listas. A lista de Mark: arrumar as camas diariamente, lavar o rosto do bebê quando estiver prestes a chegar em casa, colocar os sapatos na sapateira antes que eu chegue em casa, tentar, pelo menos, começar o jantar antes de eu chegar, de forma que possamos jantar 30 a 45 minutos após minha chegada. Li a lista de Mark em voz alta e disse: posso entender que se Mary decidir fazer essas 4 coisas, você as entenderá como demonstração de amor por você.
É isso mesmo, se ela fizer essas coisas, com certeza vai contribuir muito para que eu mude minha atitude com ela, ele respondeu. Em seguida, li a lista de Mary. Gostaria que ele lavasse o carro uma vez por semana e não esperasse isso de mim. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê quando chegasse em casa, especialmente quando estou atarefada na cozinha. Gostaria que ele passasse o aspirador na casa para mim, pelo menos uma vez por semana. Gostaria que no verão ele cortasse a grama todas as semanas. Ela cresce tanto que chego a ter vergonha de nosso jardim. Então eu disse, Mary, entendo o que você deseja. Se Mark decidir fazer essas 4 coisas, você as entenderá como formas genuínas de expressão de amor? É isso mesmo, seria maravilhoso se ele fizesse essas coisas para mim. Essa lista parece razoável para você, Mark? Perguntei. Você poderia fazê-la se quisesse? Sim, ele disse. Mary, você acha os itens da lista de Mark razoáveis? Poderia realizá-las se quisesse? Sim, eu posso fazer essas coisas, mas me sinto frustrada porque nunca é suficiente, não importa o quanto eu faça. Mark, você entende que propõe uma mudança do modelo de casamento que você tem? Sabe, meu pai corta grama e lava o carro, acrescentou. Mas pelo jeito ele nunca passou o aspirador na casa nem trocou a fralda de nenhum dos filhos, certo? É. Você não é obrigada a fazer essas coisas. Quero deixar isso bem claro. Porém, se você as fizer, serão como expressões de amor para Mary. Para Mary, eu disse, você também precisa entender que não é obrigada a fazer as coisas da lista. Se decidir fazê-las, serão 4 formas que realmente terão significado para ele. Olhei para os dois e disse, gostaria de sugerir que vocês tentassem esse novo procedimento por 2 meses e avaliassem se isso os ajudou ou não. Ao final desse período, talvez queiram acrescentar novos itens à lista e partilhá-las um com o outro. Eu, no entanto, recomendo que não acrescentem mais de um item por mês. Isso faz sentido, Mary disse. Acho que você nos deu uma grande ajuda, acrescentou Mark. Os dois foram embora de mãos dadas e caminharam em direção ao carro. Acho que a igreja é para isso. Creio que vou gostar de trabalhar com aconselhamento. Nunca mais esqueci o enfoque que obtive sobre aquela árvore. Após anos de pesquisa, percebi que a situação de Mark e Mary foi muito especial para mim. Raramente encontramos num casal a mesma linguagem do amor. Tanto para Mark como Mary, atos de serviço era a primeira linguagem do amor. Centenas de pessoas identificam-se uma com a outra e reconhecem que a principal forma pela qual se sentem amadas pelo cônjuge é pelos atos de serviço. Guardar os sapatos, trocar as fraldas do bebê, lavar a louça ou o carro, aspirar o pó ou cortar a grama falam muito alto para aqueles cuja primeira linguagem do amor é atos de serviço. Talvez esteja se perguntando, mas se Mark e Mary tinham a mesma linguagem do amor, por que tinham tantos problemas? A resposta está no fato de que eles falarem dialetos diferentes. Eles faziam coisas um para o outro, mas não as que consideravam as mais importantes. Quando forçados a pensar de forma concreta, facilmente identificavam seus dialetos. Para Mary era lavar o carro, trocar a fralda do bebê, aspirar o pó e cortar a grama, ao passo que para Mark era arrumar as camas, lavar o rosto do bebê, guardar os sapatos na sapateira e já ter metade do jantar pronto ao chegar em casa. Quando começaram a falar os dialetos certos, os tanques do amor de ambos começaram a encher. Como a primeira linguagem do amor deles era atos de serviço, aprender o dialeto específico de cada um foi relativamente fácil para eles. Antes de nos despedirmos de Mark e Mary, gostaria de fazer 3 observações. Primeira, eles são um exemplo claro de o que fazemos um para o outro antes do casamento. Não é garantia de que faremos depois de casados. Antes do matrimônio, somos levados pela força da paixão. Após o casamento, voltamos a ser as pessoas que éramos antes de nos apaixonarmos. Nossas ações são influenciadas pelo modelo de nossos pais, nossa própria personalidade, nossa percepção do amor, nossas emoções, necessidades e nossos desejos. Há apenas uma certeza sobre nosso comportamento. Ele não será o mesmo da época em que estávamos apaixonados. Isso me leva à segunda verdade exemplificada por Mark e Mary.
O amor é uma decisão e não pode ser coagido. Mark e Mary criticavam o comportamento um do outro e não chegavam a lugar algum. Quando decidiram fazer pedidos em vez de cobranças, o casamento mudou de rumo. As críticas e cobranças não levam a lugar nenhum. O excesso de observações pode levar um cônjuge a concordar com o outro. Ele pode fazer as coisas do modo dele. Muito provavelmente não será uma expressão de amor. Você pode dar outra direção ao amor por meio de pedidos. Eu gostaria muito que lavasse o carro, trocasse a fralda do bebê, cortasse a grama. Porém, não há como colocarmos em alguém a vontade de fazê-lo. Cada um de nós decide diariamente amar ou não o cônjuge. Se escolhermos gostar dele, a expressão desse amor da forma que seu cônjuge solicita vai se tornar mais afetivo em termos emocionais. Há uma terceira verdade que somente é ouvida por casais mais maduros. As críticas do cônjuge sobre seu comportamento fornecem dicas valiosas a respeito da primeira linguagem do amor dele. As pessoas tendem a criticar mais os cônjuges na área de suas necessidades emocionais mais profundas. A observação deles é uma forma inútil de súplica amorosa. Se conseguirmos entender essa característica, tornaremos essas críticas mais produtivas. Uma esposa poderá dizer ao marido, após ser observada por ele: parece que isso é algo muito importante para você. Gostaria que você me explicasse por que isso é tão importante para você. As críticas exigem explicações. Uma conversa poderá transformar a crítica mais em um pedido do que em cobrança. A constante reprovação de Mary sobre Mark gostar de caçar não significava que ela odiava o esporte. Para ela, o fato de Mark caçar o impedia de lavar o carro, aspirar o pó e cortar a grama. Quando ele aprendeu a suprir suas necessidades de amor, ao falar sua linguagem emocional, ela se libertou para também o apoiar em seu esporte favorito. Capacho ou ser amado? Eu o sirvo há 20 anos, incluindo todas as modalidades de serviço. Sou seu capacho porque ele simplesmente me ignora, me maltrata e me humilha na frente dos amigos e da família. Não o odeio, não lhe desejo mal, mas estou profundamente magoada e não quero mais viver com ele. Essa esposa utilizou atos de serviço durante 20 anos, mas sem expressão de amor. Seus atos demonstravam medo, culpa e ressentimento. Um capacho é um objeto inanimado. Você pode limpar os pés nele, chutá-lo e colocá-lo de lado, ou fazer qualquer outra coisa que deseje. Ele não tem vontade própria. Pode servir a seu dono, mas não amá-lo. Quando nós, homens, tratamos a esposa como objetos, excluímos a possibilidade de receber amor. A manipulação que faz uso da culpa. Se você fosse mesmo uma boa esposa, faria isso para mim. Não é uma linguagem do amor. A coação pelo medo. Acho melhor você fazer isso para mim, senão vai se arrepender. Também não tem nada a ver com amor. Ninguém deve ser capacho. Podemos ser usados, mas somos criaturas com emoções, pensamentos e desejos. Temos a capacidade de tomar decisões e agir. Usar ou manipular outras pessoas não é um ato de amor, mas de traição. Ao manipular, você induz a pessoa a desenvolver hábitos desumanos. O amor diz: como eu o amo muito, não vou permitir que me trate desse jeito. Não é bom para você nem para mim. Superando os estereótipos. O aprendizado da linguagem do amor, atos de serviço, implica que examinemos nosso estereótipo dos papéis de marido e esposa. Mark fazia o que a maioria de nós, maridos, geralmente faz. Seguiu o modelo dos papéis assumido pelos pais, mas não muito bem. Seu pai lavava o carro e cortava a grama. Mark não fazia nada disso, mas essa era a imagem mental do que ele pensava que o marido deveria fazer. Não resta a menor dúvida de que ele não se via limpando a casa nem trocando a fralda do bebê. Ainda bem que ele teve boa vontade em quebrar seu estereótipo ao perceber como as coisas eram importantes para Mary. Isso será necessário para todos nós se a primeira linguagem do amor do nosso cônjuge solicitar algo que pareça inadequado ao nosso papel.
Em vista das mudanças na sociedade dos últimos 30 anos, não há mais um estereótipo comum dos papéis de marido e esposa na sociedade moderna. Isso não significa, contudo, que todos os estereótipos tenham desaparecido, mas que seu número multiplicou. Antes da era da televisão, a imagem que as pessoas tinham do marido e esposa e de como esse relacionamento deveria ser era primeiramente influenciada pelos próprios pais. Com a invasão da televisão e com a proliferação da separação dos casais, o modelo desses papéis tornou-se muito influenciado por forças externas ao lar. Sejam quais forem suas percepções sobre esse relacionamento, é muito provável que seu cônjuge tenha expectativas diferentes sobre os papéis conjugais. É necessário vontade para examinar e mudar e expressar amor de forma mais efetiva. Lembre-se, não há recompensas em se manter esses estereótipos. No entanto, há grandes benefícios em atender às necessidades emocionais do seu cônjuge. Há pouco tempo, uma esposa me disse: Dr. Chapman, vou mandar todos os meus amigos assistir ao seu seminário. Eu lhe perguntei por quê? Porque meu casamento mudou radicalmente. Antes do seminário, Bob não me ajudava em nada. Nós começamos a carreira após a faculdade, mas sempre coube a mim fazer tudo em casa. Era como se nunca tivesse passado pela cabeça dele fazer alguma coisa. Depois do seminário, ele passou a me perguntar de qual forma poderia ajudar. Eu fiquei maravilhada. No início, nem acreditava que fosse verdade, mas essa atitude se mantém já por 3 semanas. Ela suspirou profundamente e continuou. Tenho de admitir que houve situações cômicas durante essas 3 semanas, porque ele não sabia fazer nada. A primeira vez em que colocou a roupa para lavar, usou alvejante em vez de sabão líquido. Nossas toalhas azuis ganharam lindas bolas brancas. Depois, pela primeira vez, ele usou o triturador de lixo. Algo estava estranho, porque começou a sair espuma do sabão na pia ao lado. Nós paramos o processo, desligamos a máquina e coloquei a mão na abertura do aparelho. Tirei um pedaço de sabão em barra, que estava inteirinho antes daquela aventura. Mas ele me amava de acordo com minha linguagem e meu tanque do amor encheu pouco a pouco. Agora ele já sabe fazer tudo em casa e me ajuda muito. Temos também bons momentos juntos, porque não preciso trabalhar o tempo todo. E acredite, também aprendi a linguagem dele e mantenho seu tanque cheio. Foi assim tão simples? Simples? Sim. Fácil? Não. Bob teve de se esforçar para romper o estereótipo com que viveu durante 35 anos. Não foi de um dia para o outro, mas ele com certeza poderá dizer que ter aprendido a primeira linguagem do amor de sua esposa e tomado a decisão de utilizá-la fez uma enorme diferença no clima emocional do seu casamento. Passemos agora para a 5ª linguagem do amor.